Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26 e versículo de número 22 ao 25, que vai nos dizer assim: Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, o quanto Davi estava cansado de toda aquela perseguição. Existem perseguições, irmãos, que nos cansam. Existem perseguições que verdadeiramente elas vêm, irmãos, e sugam as nossas forças. Davi já estava cansado de fugir da ira, de fugir da inveja, de fugir da perseguição que Saul levantava constantemente contra ele. E existem pessoas que entraram aqui exatamente assim, dizendo: Deus, eu já não aguento mais essas perseguições. Deus, eu já não aguento mais essas tribulações, essas injustiças. E Deus, ele está dizendo: eu estou colocando um basta nesta perseguição que se levantou contra ti. Declare comigo: o meu Deus está dando um basta em perseguições na minha vida. O meu Deus está dando basta em perseguições na minha vida. Deus, irmãos, ele sabe o momento certo de parar os nossos adversários. Deus, ele sabe o momento certo de fazer justiça pela minha e pela sua vida. Aquele tempo de perseguição na história de Davi serviu para trazer para a vida dele o que? Maturidade, resiliência. Existem perseguições, irmãos, que a gente não compreende porque Deus permite na nossa história. Aí Deus olha para nós e diz assim: é para você ter maturidade, rabasto, candaraia. Sou eu te dando resiliência. Sou eu trabalhando e te dando rabasto e anda candaraia, perseverança para você não desistir. Só que chegou um momento, irmãos, que Davi estava cansado. E Davi, ele deixa bem claro que o Senhor livrasse a ele de toda a tribulação. Porque a tribulação estava grande, irmãos. Era perseguição em cima de perseguição. E outra coisa, sem Davi ter feito nada contra Saul. Porque uma coisa terrível que acontece, irmãos, é quando nós sabemos que a gente não fez nada e alguém se levanta contra a nossa vida. Existem pessoas que estão entendendo exatamente essa palavra. A perseguição de Saul para com Davi, irmãos, humanamente falando, não tinha lógica. Por quê? Porque Davi só fazia o bem para Saul. Foi Saul quem perdeu o trono, não foi por causa de Davi, mas foi por causa das atitudes dele próprio. Aí ele começa a perseguir a Davi, porque ele não suporta ver o que Deus tinha com Davi. Tem gente que é assim, irmãos. Elas erram, elas não valorizam aquilo que tem, elas fazem aquilo que não agrada a Deus, e quando Deus lhe abençoa, elas ficam com raiva de você e começam a lhe perseguir. Tem pessoas aqui que estão entendendo exatamente essa palavra porque tem vivido perseguições. Tem visto Saul se levantando de maneira terrível. E aqui você vê de maneira clara que Davi não confiava em Saul. Tem pessoas, irmãos, que não dá pra gente confiar, porque elas já mostraram quem elas são. Davi, ele vinha observando e era terrível a perseguição de Saul. Então Davi, em momento nenhum aqui, iria confiar que Saul tinha mudado verdadeiramente. Mas o que foi que Davi fez em meio à tribulação? O que foi que Davi fez em meio à luta? Ele disse o quê? Está na mão de Deus. Eu hoje te entrego a Deus. E através dessa palavra Deus está dizendo: entrega os teus inimigos nas minhas mãos. Declare comigo: eu vou entregar os meus adversários a Deus.
Eu vou entregar os meus adversários a Deus. Você vai observar aqui que o próprio Davi pede para que o Senhor pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Ou seja, que Deus dê a paga de cada um. O que você merecer, Saul, que Deus lhe entregue. E o que eu merecer, que Deus me entregue. E nós sabemos, irmãos, que Davi iria receber o trono. Porque Deus tinha um propósito com ele. Mas Saul iria perecer. Porque Deus o havia rejeitado. Chegou um momento em que Davi disse que o Senhor faça o que apraz a ele. Porque eu já não estou mais aguentando. E tem pessoas que estão me ouvindo agora exatamente dessa forma. Cansadas, exaustos. E dizendo, Deus, eu já não aguento mais. Eu já não suporto mais ver essa perseguição, ver essa tribulação, ver esse levante contra a minha vida, porque isso tem sugado as minhas forças. Davi deixou bem claro, eu tive a oportunidade de me vingar e não me vinguei. Tem pessoas aqui, irmãos, que resolveram entregar a causa na mão de Deus. Você tinha a oportunidade realmente para fazer o que você quisesse. Você tinha oportunidade para sujar a imagem, você tinha oportunidade para responder à altura, para fazer justiça, mas você disse, eu prefiro confiar em Deus, eu prefiro entregar a Deus, e Deus está dizendo para você hoje, eu tenho visto o que você tem entregado nas minhas mãos, eu tenho visto as oportunidades que você tem de falar, mas você resolveu calar para deixar eu responder por você, e eu responderei por você. Davi aqui não sabia, mas era a última vez que ele estava diante de Saul. Davi aqui não sabia, mas Deus estava prestes a cessar aquela tribulação, porque Deus sabia a estrutura de Davi. Deus, ele sabe, meu irmão e minha irmã, da sua estrutura. Deus, ele sabe muito bem o quanto você aguenta, o quanto você suporta, é isso mesmo. Toda prova tem um começo, um meio e um final. Toda perseguição, irmãos, na nossa vida, ela vai ter um início, mas ela também vai ter um final. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer que é um final de uma perseguição longa na sua história. Eu vou repetir para você entender. É o final de uma perseguição longa na sua história. Tem pessoas aqui que já estão entendendo perfeitamente. Porque a perseguição tem sido longa. As adversidades têm sido grandes. E o Senhor está dizendo, eu estou findando. E o Senhor está dizendo, eu estou paralisando. E o Senhor está dizendo, eu estou prestes a fazer justiça. Saul não perseguiria mais a Davi. Porque agora o próprio Deus, irmãos, entra em cena, porque Davi disse que o Senhor julgue. Que o Senhor faça o que apraz a ele, me livre de toda a tribulação da Ramandarasturianda Candaraia. Quantos e quantas estão me ouvindo agora dizendo, Senhor, eu só quero que o Senhor me dê paz. Senhor, eu só quero que o Senhor me livre da tribulação, porque eu não aguento mais. E o Senhor está dizendo, eu tenho ouvido o gemido da tua alma. Eu tenho visto a aflição do seu coração e tenho visto as tribulações que têm te cercado para te fazer sucumbir. Porque tem tribulações, irmãos, que nos cercam a ponto de nos sufocar e até mesmo nos matar espiritualmente ou fisicamente mesmo. Mas o Senhor está dizendo, antes que isso aconteça, eu paraliso a perseguição. Deus jamais vai permitir uma perseguição, meu irmão e minha irmã, que venha tomar o nosso fôlego e venha nos fazer sucumbir. Ele nos ensina com as perseguições, sim, porque Davi aprendeu muito com o que ele viveu com Saul. E tem situações na minha e na sua vida que a gente aprende, mesmo que seja dolorido. Porque ninguém amadurece sorrindo, então a maturidade muitas vezes ela vai vir com as dores, com as perseguições, com as lutas, com as calúnias. Mas depois Deus cessa o vento. Por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz que ele lembra que nós somos o quê? Pó. E ele se compadece de nós. Então havia chegado o tempo de Deus se compadecer de Davi. Havia chegado o tempo de Deus cessar aquela perseguição. Davi teve oportunidades, mas não fez o mal. Davi foi aprovado. Por quê? Porque ele entregou a Deus a justiça. A justiça não pertence a mim. A justiça não pertence a você. A justiça pertence a Deus e no tempo dele, ele faz a justiça acontecer. Ele mesmo, irmãos, ele paralisa o que tem que ser paralisado, ele remove do nosso caminho o que precisa ser removido. Você observa que Davi, ele pede para que o Senhor tenha a vida dele de muita estima aos olhos do Senhor, como ele teve a de Saul, ou seja, como ele agiu
de maneira boa para com Saul, como ele não teve ali uma vingança com Saul, que o Senhor olhasse para ele da mesma forma. Olha o pedido de Davi. Porque Davi sabia da sinceridade do coração dele. Davi sabia o quanto ele era fiel. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que sabem que você não tem culpa, que você não fez o mal, e é por isso que você fica tão inquieta para essa perseguição acabar logo, para essa injustiça acabar logo, para essa calúnia parar. E Deus está dizendo: vai parar. Vai parar, porque eu sou o Senhor que paralisa a Saul. Declare comigo: meu Deus está paralisando de uma vez por todas os opressores. O meu Deus está paralisando de uma vez por todas os opressores. Deus tinha uma obra, uma promessa para com Davi. E Deus ia fazer acontecer. Deus disse que ele iria reinar sobre Israel. Quando Deus ele promete algo na minha e na sua vida, irmãos, ele faz acontecer. Mesmo que tudo seja improvável, que o cenário seja contrário, que a porta esteja fechada, que haja perseguições, mesmo que pareça que não vai acontecer, Deus diz para você: a minha palavra acontece. Parecia que Davi iria perecer diante de Saul. Tem momentos que diante das perseguições nós olhamos e pensamos: eu vou perecer. Tem momentos que diante das perseguições nós olhamos e pensamos: eu vou sucumbir. Tem momentos que diante das perseguições nós olhamos e pensamos: eu não vou conseguir vencer. Você acha mesmo que todas as vezes que Davi era perseguido por Saul ele achava que ele ia conseguir vencer? Não, irmãos. Chegou o momento que ele cansou tanto que ele pede para o Senhor livrar ele de toda a tribulação. Ele estava exausto. E tem perseguições que nos cansam, porque nós somos seres humanos. Tem lutas e provas que a gente pede a Deus: Deus me livre, porque se o Senhor não me livrar, eu não vou aguentar. Se o Senhor não me livrar, rasto, candará, eu não vou suportar. Aí Deus olha do céu hoje e diz assim: eu estou findando a perseguição porque conheço a tua estrutura. Eu estou findando as conversações porque eu conheço a tua estrutura. E eu não permito nada além do que você pode suportar. E eu tenho um propósito contigo. O propósito de Deus para com Davi não era fazer ele sucumbir. Não era fazer ele perecer. O propósito de Deus para com Davi era fazer dele o rei de Israel. Então tudo aquilo que ameaçava a promessa de Deus, Deus ia tirar do caminho. Saul havia chegado no limite da perseguição. Irmãos, tem gente que chegou no limite. Tem gente que já chegou no limite. Deus está dizendo: eu mesmo irei fazer justiça. Eu mesmo irei paralisar. Eu mesmo irei tocar, porque eu sei o tempo de remover os teus adversários. Eu sei o tempo de tirar eles do caminho para que eles não paralisem o que eu tenho contigo. Deus tinha uma obra para com Davi. Deus tem uma obra com você. Deus tem uma obra com a sua casa. Deus tem uma obra com o seu ministério. Aí você olha e diz assim: mas irmã, tudo é improvável. E a perseguição que eu estou vivendo é muito grande. As lutas que eu tenho passado, as opressões, os meus inimigos parecem ser mais fortes do que eu. Porque humanamente falando, irmãos, Saul, ele tinha favorável para ele um exército. Ele era o rei. Então Davi, humanamente falando, estava em desvantagem. Mas como Deus não olha como os homens, Davi estava em total vantagem. Por quê para Deus? Porque ele tinha uma promessa. Você pode, humanamente falando, olhar para o seu cenário e ver tudo o contrário. Está tudo em desvantagem. Mas se você tem uma promessa, se você tem uma palavra, você tem muito mais do que aqueles que parecem que têm mais do que você, que estão lhe perseguindo. Maior é quem está contigo. Declare comigo: Deus é maior do que os meus perseguidores. Deus é maior do que os meus perseguidores. O próprio Saul, ele disse a Davi que Davi iria prevalecer. Que grandes coisas seriam feitas através de Davi. O próprio inimigo reconheceu que Deus estava com Davi. Vai ter pessoas que vão ter que reconhecer que não dá para lhe perseguir. Vão ter pessoas que vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Vão ter pessoas que vão ter que olhar e vão ter que respeitar o propósito de Deus na sua história. Mesmo que elas não queiram. Porque a vontade de Saul era destruir Davi. A vontade de Saul era anular o propósito de Deus. Tem gente que a vontade dele e dela é anular o propósito de Deus na sua vida. Mas aí Deus olha e diz assim: ó, a vontade é minha. Eu escolhi Davi para reinar. Quem havia escolhido Davi, Rabasto, Candarai, foi o próprio Deus.
E hoje eu digo pra você, quem te escolheu foi o próprio Deus. Quem escolheu a sua casa foi o próprio Deus. Quem escolheu seus filhos foi o próprio Deus. Quem escolheu o seu ministério foi o próprio Deus. E Deus está dizendo hoje, eu escolhi e ninguém anula. Eu determinei e ninguém revoga. Eu falei e eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Irmãos, quando Deus libera uma promessa em uma palavra, ele vela sobre aquilo que ele fala. Davi foi rei de Israel e o tropeço foi removido. Quem era o tropeço? Saul. Saul se colocava como tropeço para o propósito de Deus. Tem gente se colocando como tropeço e Deus está dizendo, eu vou remover. Eu vou retirar. Ninguém vai anular o que eu tenho contigo. Ninguém vai anular o que eu tenho com a tua casa. Ninguém vai anular aquilo que eu, o Senhor, determinei para você. Deus disse que Davi reinaria. O azeite desceu sobre a cabeça dele. E quando desce sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Senhor se apossa dele, o Espírito do Senhor. A partir daquele momento, Davi já não andava só. Você não anda sozinho. Você não anda sozinha, pode passar por perseguição, tribulação, adversidade, escassez, mas você nunca está só, porque o Espírito do Senhor está sobre ti. Porque o Espírito Santo habita dentro de você e o Senhor está dizendo, a minha promessa vai se cumprir. Mesmo que os inimigos não queiram. Mesmo que os opositores, eles tentem anular o que eu tenho contigo, eu vou cumprir a minha palavra. Saul até tentou, mas não conseguiu. Declare comigo, os meus inimigos não conseguirão anular o que Deus tem comigo. Os meus inimigos não conseguirão anular o que Deus tem comigo. Deus é fiel. E Ele tem um propósito na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada por não permitir que ninguém anule a tua promessa sobre a nossa vida. Não tem perseguição, não tem opressão, não tem adversidade, nada consegue parar aquilo que o Senhor já determinou para a nossa história. Chegou uma fase na história de Davi que ele cansou. E é normal, Senhor, a gente ficar exausto. É normal, meu Pai, a gente olhar e pensar que não tem saída. Mas nós precisamos lembrar, Senhor, que o Senhor está conosco. Davi não esqueceu disso. Mesmo ele estando em tribulações, mesmo ele estando em adversidades, ele não esqueceu que o Senhor estava com ele. Que o teu filho, a tua filha não esqueça que a tua presença é o suficiente. E que o Senhor é um Deus fiel que guarda o propósito. O Senhor remove Saul. O Senhor retira o tropeço. O Senhor tira aqueles que querem servir como opositores, mas a tua palavra, a tua promessa, aquilo que o Senhor liberou se cumpre na nossa história, porque o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Deus, obrigada, porque o cumprimento da palavra quem traz é o Senhor, o cumprimento da promessa quem faz acontecer é o Senhor. Obrigada por esta palavra, obrigada, Senhor, por remover da nossa história tudo aquilo que está tentando impedir o teu trabalhar no nosso caminho, tudo aquilo que está tentando invalidar a tua promessa. Obrigada por fazer justiça, obrigada por cessar perseguições, tribulações e adversidades na nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus é fiel. E Ele guarda os propósitos dele. Ele remove o que precisa ser removido do nosso caminho. Ele retira inimigos, ele retira tropeços, ele retira adversidades, problemas. O que preciso for, tribulação, ele remove. Ele não deixa na nossa história aquilo que é para atrapalhar. Quando Deus ele olha para nós e ele vê o nosso cansaço extremo e ele sabe que a gente não suporta mais tribulação e nem luta, ele cessa. Aqui seria a última vez que Davi estaria diante de Saul, porque aquela perseguição estava findando. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te lembrar que ele é um Deus que finda toda essa perseguição e paralisa toda a adversidade que tem se levantado contra ti. Deus é um Deus de justiça. Creia nessa palavra. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.